Fazia meses que queria dar uma pausa nas leituras voltadas à literatura, história e filosofia para me permitir uma perspectiva diferente e muito emocional das relações humanas por meio do vínculo mãe e filho. Perto do Natal, consegui me presentear com essa experiência que tirou de mim um oceano de sentimentos entre gargalhadas espontâneas e aquele nó na garganta. Algumas das cartas li mais de uma vez, atraída pela força dos sentimentos ali expressados na intimidade, quando a autocensura dá um tempo e permite que o coração se abra. Cartas Extraordinárias, Mães, é a celebração de um dos mais fundamentais e complicados laços humanos por meio da correspondência antiquada. Um conjunto de 30 cartas escritas por, para ou sobre mães, que podem alegrar, irritar, confortar ou entristecer você, dependendo de sua própria circunstância e estado interior. A edição brasileira compila cartas de anônimos e famosos que viveram em diferentes épocas e partes do mundo. A mais antiga foi escrita no século IV por uma menina egípcia em luto pela morte da mãe. A mais recente foi enviada em 2018 por uma jovem inglesa que escreveu à mãe inspirada pelo enredo de um filme. O responsável pela seleção das cartas é Sean Usher, inglês nascido no final dos anos 1970 e aficionado em correspondências. Tanto é que mantém um site dedicado a essa paixão, Letters of Note. Sua curiosa mania resultou em 2014 na publicação do primeiro Cartas Extraordinárias, uma coletânea de 125 missivas que inclui correspondências de Dostoiévski, Charles Darwin, Albert Einstein, Elvis Presley, John Kennedy, Charles Dickens, Katharine Hepburn, Mick Jagger, entre outros. 3 anos depois, ele publica o volume dedicado à correspondência entre mães e filhos. O autor comenta que durante as pesquisas para o livro, 2 coisas se tornaram evidentes. A primeira é que a maior parte da correspondência de mães para filhos foi escrita quando eles ainda eram muito pequenos ou ainda estavam no útero, cartas cheias de luz e esperança. A segunda é que muitas das cartas de filhos para mães foram escritas na outra ponta do ciclo da vida, quando os pais estão se aproximando do fim da vida ou faleceram recentemente. Cartas de despedida, com frequência arrematadas pelo arrependimento de não ter havido comunicação suficiente quando isso era importante. Ao decidir gravar esse vídeo, optei por comentar as cartas que mais mexeram comigo. Como o tema em si é fortemente carregado de subjetividade e sentimentos, recomendo enfaticamente que você também leia Cartas Extraordinárias, Mães. Para mim, foi uma experiência forte, inquietante, que em certos trechos da leitura provocaram questionamentos sobre como vivo a maternidade. A primeira das cartas que me tocou profundamente, que acabou comigo, foi escrita por um soldado kamikaze da Segunda Guerra Mundial. O jovem, com 23 anos, escolheu se colocar à disposição do comando para a seleção dos pilotos de caça destinados a missões suicidas. Ele sabia que ia morrer. Na carta, pede à mãe que o perdoe. Sabe que sua decisão, guiada pela honra, implica não só em renunciar ao próprio futuro e suas N possibilidades, mas no que essa escolha fará com ela. A próxima carta que me fez pensar muito foi a de Mary Elizabeth Stephens, sufragista e mãe de Margaret Mitchell, autora do best-seller E o Vento Levou. Prestes a morrer de pneumonia em decorrência da gripe espanhola, Mary, com então 47 anos, escreve à filha de 18 anos que estava longe fazendo faculdade, para tranquilizá-la quanto à possibilidade de que sua partida estava se aproximando e aproveita para se despedir. Mary queria viver mais e, se não fosse possível, era grata pelo que havia vivido. Ela diz, abre aspas, ainda que você pense que a vida me deu muito pouco, tive em minhas mãos tudo o que o mundo pode dar. Tive uma infância feliz e me casei com um homem que quis. Tive filhos que me amaram, como eu os amei, fecha aspas. À frente, ela volta a um conselho que já havia dado à filha anos antes para ter certeza de que o tinha expressado corretamente. Abre aspas. Espero vê-la de novo, mas se não a vir, preciso avisá-la de um erro que uma mulher com seu temperamento pode cometer. Entregue-se de corpo e alma, mas entregue apenas o que sobrar depois de viver sua própria vida. Não me expressei bem. O que quero dizer é que a sua vida e as suas energias pertencem em primeiro lugar a você, ao seu marido e aos seus filhos. O que sobrar, depois de esses terem sido satisfeitos, você entrega.
e com generosidade, mas tenha certeza de não economizar atenção em casa, fecha aspas. Outra carta marcante foi a de uma mãe de 37 anos dirigida às filhas de 4 e 5 anos. Essa mulher está com câncer e sabe que não há mais o que fazer. Imigrante vietnamita que veio para os Estados Unidos tão jovem quanto suas meninas, ela nasceu cega e passou a vida enfrentando sucessivos desafios, sempre se questionando sobre o que era justo e injusto nessa existência. Em sua missão derradeira, fala disso às filhas com realismo e franqueza. Abre aspas. Minhas queridas filhinhas, eu não tenho a resposta do porquê, pelo menos não agora e não nesta vida. Mas sei que existe um valor inacreditável na dor e no sofrimento. Se vocês se permitirem vivê-los, chorar, sentir tristeza e luto, sofrer. Caminhem através do fogo e vocês sairão do outro lado maiores e mais fortes. Prometo. No fim, vocês vão encontrar verdade, beleza, conhecimento e paz. Vão entender que nada dura para sempre, nem a dor, nem a alegria. Vão entender que a alegria não existe sem a tristeza. O alívio não existe sem a dor. A compaixão não existe sem a crueldade. A coragem não existe sem o medo. A esperança não existe sem o desespero. O conhecimento não existe sem o sofrimento. A gratidão não existe sem a privação. São muitos os paradoxos desta vida. Viver é um exercício de percorrê-los. Fecha aspas. Não sei qual religião professava, mas essa mulher entendeu em profundidade o papel do sofrimento no engrandecimento da alma. É disparada a melhor carta, na minha opinião, da coletânea. Outra carta muito comovente e inspiradora é a de Milada Horáková, deputada tchecoslovaca assassinada em 1950 após um tribunal fajuto, comum nas ditaduras comunistas da Cortina de Ferro, condená-la à forca por alta traição. A correspondência, dirigida à sua filha Yana com então 16 anos, só lhe foi entregue em 1991. Segue um trechinho, abre aspas. Já é a segunda vez que o destino nos separa. Não fique assustada nem triste por eu não voltar mais. Aprenda, minha filha, a desde cedo ver a vida como uma coisa séria. A vida é dura, ela não paparica ninguém, e a cada afago te dá uns outros 10 tapas. Acostume-se logo, mas não deixe que isso a derrube. Escolha a luta, tenha coragem e objetivos claros, e você vai ganhar da vida, fecha aspas. Aspas novamente. Eu mudei de opinião muitas vezes, revi meus valores, mas o que ficou como um valor essencial, sem o qual não conseguiria imaginar a minha vida, é a minha liberdade de consciência. Eu gostaria que você, minha menininha, pensasse se eu estava certa. Sabendo que morrerá, Milada não se lamenta nem se desespera. Preocupa-se em aconselhar a filha para a vida que terá de viver sem a sua presença e como manterá viva a memória afetiva dessa mãe. Trechos desta carta são lidos nas primeiras cenas do filme Milada, produzido pela Netflix e lançado em 2017. Assista e não se arrependerá. A próxima carta não foi exatamente escolhida pela carga dramática, mas porque causou-me estranheza. Foi escrita por Martha Gellhorn para uma amiga e falava da experiência de estar com a sua mãe moribunda. A forma distanciada e factual empregada para registrar o que estava acontecendo, sem qualquer traço afetivo ou emotivo, pareceu-me absurda. Curiosa, pesquisei sobre Martha e descobri que foi correspondente em zonas de guerra por 60 anos. Suponho que essa intimidade com a violência e a morte a tenham dessensibilizado. Até ler cartas, nunca tinha ouvido falar de Karen Cook. Sua mãe morreu de câncer em 1989 aos 52 anos, após esconder a doença o máximo que pôde. 10 anos depois, uma Karen de 29 anos escreve A Mãe Morta, onde se vê quantos buracos existenciais uma pessoa tão importante pode deixar em outra. Abre aspas. Tenho tantas perguntas, procuro respostas no ar, ouço sua voz, imagino. Procuro sentido a partir da sua vida. Invento o que você teria falado ou feito. Às vezes ouço respostas no eco da sua ausência. O conceito de mestre é sempre um pouco vazio para mim. Resistindo, esperando por você. Minha identidade se formou apesar dessa ausência. Há algumas mulheres que me dão conselhos.
Mas conselho vem de fora, saber vem de dentro. Tem tanta coisa que eu não sei. Gostaria de ter prestado mais atenção. Você me ensinou cedo as coisas que realmente importam. O jeito de ser, amar e imaginar. São as coisas do dia a dia que são mais desafiadoras. Ando sem firmeza por um mundo de regras e etiqueta, sem saber o que se espera de mim em muitas situações. Me falta um tipo de confiança. Decisões e partidas são difíceis, assim como jantares, festas, cerimônias, qualquer tipo de mudança. Minha memória é um álbum de oportunidades perdidas. A sua ausência se prolonga. Algumas escolhas que fiz você não teria feito. Por algum motivo, saber disso é mais difícil para mim do que se você estivesse aqui para brigar comigo. Falta assertividade nos meus movimentos. E recuo das minhas decisões em vez de seguir em frente. Você deve ter sentido tanto medo lidando sozinha com sua doença. O seu grau de isolamento é um mistério para mim. Na minha vida, me esforço para pedir ajuda, deixar os outros se aproximarem. Tenho medo da perda, mais do que tudo. Ligo o meu computador, invento coisas, digo a verdade. Meu trabalho diário é buscar alguma conexão. Todas essas perguntas me levam a procurar, cada vez menos as suas respostas, cada vez mais a mim mesma. Fecha aspas. A última carta que escolhi foi escrita por Wallace Stegner, prestes a completar 80 anos, para a mãe morta 55 anos, em 1933. Apesar de ser famoso escritor nos Estados Unidos, eu nunca tinha ouvido falar dele. Fiquei particularmente encantada por sua mensagem. Escritores, por razões óbvias, têm domínio técnico na arte da expressão. Ainda que competente no ofício, reconhece as dificuldades em homenagear a mãe em suas obras. Abre aspas. A idade e a experiência não me tornaram um Nestor qualificado a dizer aos outros como devem levar suas vidas. Me sinto mais como Theodor Dreiser, que confessou que deixaria a vida mais desnorteado do que quando chegou. Em vez de amargo, ou estoico, ou calmo, ou resignado, ou qualquer uma dessas coisas padrão que eu deveria ter me tornado depois de uma longa vida, confesso que na maior parte das vezes me sinto simplesmente perdido e também precisando ser confortado, compreendido, perdoado, amado, sem ressalvas. Aquilo que você costumava me dar, como se eu tivesse 5, 10 ou 15 anos. Nos mais de 50 anos em que tenho escrito contos e livros, tentei diversas vezes lhe fazer justiça e nunca fiquei satisfeito. A personagem que representa você em The Big Rock Candy Mountain e Recapitulation, 2 romances do tipo semi-autobiográfico, é uma espécie de vítima passiva. Temo ter permitido que seu marido egoísta e violento, meu pai, roubasse sua cena e empurrasse para o segundo plano, como ele fez em vida. De alguma forma, eu deveria ter conseguido dizer como você era forte e resiliente, uma força paciente, duradoura e criadora de laços. A brandura que, com o passar do tempo, se mostrou mais forte que aquilo que ela parecia ceder. Mas você precisa entender que é um tipo de personagem humano dos mais difíceis de tornar crível no papel. Não acreditamos numa bondade tão perene, numa simpatia tão imediata e constante, numa maneira tão paciente de resistir aos problemas, num perdão tão sincero. Ao escrever sobre você, me via sempre no limite do inacreditável, como se eu estivesse escrevendo a vida de um santo ou a lenda de uma mulher que suportasse todas as provações. Senti que precisava distorcê-lo um pouco, dar a você algumas falhas humanas ou intenções egoístas, porque as qualidades dos santos, além de ficarem muito piegas no papel, soam como um sermão para aqueles, e nós somos a maioria, que não as temos. Além disso, mulheres santificadas e que muito sofreram costumam provocar a fúria dos atuais simpatizantes da emancipação das mulheres, que olham para isso como uma invenção masculina. As vítimas submissas demais e celebradas demais da dominação masculina. Fecha aspas. Ele demonstra amplo entendimento sobre as motivações que levaram sua mãe a fazer as escolhas que fez, o que as circunstâncias deram de contribuição. Abre aspas. Percorrer toda a sua vida seria sinistro. Não fosse você a pessoa de quem estamos falando. Você conseguiu transformá-la em outra coisa apenas com sua competência, sua animação nas condições mais desanimadoras, sua resiliência depois de cada derrota. Teremos mais sorte da próxima vez.
ouvi você dizer enquanto escapávamos de alguma desgraça. E depois de um minuto, com sua mistura peculiar de resistência, esperança e ironia, bem, se não nos matou, certamente nos deixou mais fortes. Fecha aspas. Esse é outro elemento menor na longa carta em que ele se lembra com tanta ternura de todas as pequenas grandes coisas que a mãe fazia, o quanto ela era agradecida pelo que tinha, o que conseguia fazer pela família, sua alegria em cozinhar para os filhos, fazer piqueniques na época em que morara em Saskatchewan, apanhar frutinhas com as crianças no bosque, brincar com eles nas festinhas da comunidade. Uma mulher que se realizava com as coisas mais simples que não dependiam de dinheiro. No final da correspondência, ele lamenta não ter compreendido enquanto havia tempo o que essa mãe generosa o havia entregado. Ele se recorda dela moribunda dizendo-lhe: "Você é um bom menino, Wallace." Ao recordar da cena, diz, abre aspas, "Isso me envergonha. Você teve muito pouca bondade na vida para saber julgá-la. Eu não era tão idiota nem egoísta como meu pai, e acabei recebendo mais crédito do que merecia. Mas não fui inteligente o suficiente para entender o exemplo que você estava me dando até ser tarde demais para fazer qualquer coisa além de segurar a sua mão quando você estava morrendo. E eis-me aqui, quase 80 anos, velho demais para conseguir melhorar em alguma coisa mínima, mas não velho bastante para o arrependimento." Fecha aspas. Algumas vezes na vida ouvimos que devemos aproveitar enquanto aqueles que amamos estão vivos para agradecer e reconhecer o quanto são importantes e os amamos. Mas só pensamos mesmo nisso quando se vão. Às vezes é tarde demais e só nos restará lamentar, como diz Wallace. Não é melhor evitar? Despeço-me agradecendo sua audiência. Até breve.